começar com aquela liga que está recheada de assuntos, ô Fred, e principalmente com o Manchester United, que subiu para a terceira colocação. Pois é, pela primeira vez desde maio de 23, o Manchester United termina uma rodada dentro do G3 da Premier League, o que dá o tom dos últimos anos do clube e desse momento de ascensão meteórica, né? Quando o Carrick chega 7 rodadas atrás, o Manchester United estava a 11 pontos do terceiro colocado, Aston Villa. E agora consegue empatar na pontuação, ultrapassar nos critérios de desempate. É uma ascensão muito, muito, muito inesperada, né? Não digo a vitória em si agora sobre o Crystal Palace, mas o Manchester United agora está com 10 rodadas consecutivas de invencibilidade. Só a Inter de Milão tem mais rodadas de invencibilidade nas 5 principais ligas europeias. E esse United está conseguindo ter, principalmente nas contratações da última janela, os jogadores que têm feito a diferença. Se você pega nas vitórias do Carrick e até no empate contra o West Ham, os gols que deram a pontuação para o Manchester United saíram dos pés, principalmente de Matheus Cunha, de Mbeumo, agora do Sesco mais recentemente, agora consegue fazer o 2-1, e claro, o Bruno Fernandes sendo o maestro, né? Quando a gente não tem o maestro escalado como, sei lá, trompetista, ou como o faxineiro do lugar onde a banda toca, e o maestro é colocado na posição de maestro, ele pode ser o grande destaque da companhia, e o Bruno Fernandes a assistência dele, o cruzamento dele para o gol do Sesca é muito bonito. Olha como Chega ele a tá, 13, ele tá Ele gosta de dar aquela ele cutucadinha no gosta, né? Rubem, né? Ele Eu tava com gosta. que é saudade um do Rubem absurdo, Amorim. né? É. Porque é um absurdo. Cada vez mais fica claro o crime cometido pelo Rubem Amorim com o Bruno Fernandes e com o Manchester United. Assim, é inacreditável que ele tenha escalado o Bruno Fernandes por tanto tempo como volante. E a gente tem o Bruno Fernandes agora jogando na posição dele, fazendo o que faz. 5 assistências a mais do que o segundo maior assistente da Premier League, que é a posição dividida por Cherki e Haaland. É interessante porque em Portugal, né, Quesada, acho que todo mundo já entendia o quão bom é o Bruno Fernandes, diferenciado é o Bruno Fernandes. Mas acho que agora, nesse momento muito bom do United com o Carrick, tá ficando mais evidente para outras pessoas, né, fora de Portugal. Eu acho que desde o início, né? Desde o início da mudança, não? Assim, ele nas últimas temporadas, ele vem sendo o fiel da balança do United, assim. Se tem alguma coisa que dá para salvar é o Bruno Fernandes. O ponto do Bruno Fernandes é que eu uso muito o exemplo do Bruno quando o pessoal fala assim: mas jogava bem na Liga Portuguesa, vamos ver agora na Premier League. Nunca. Cara, rapaz, Eita, que isso? o que me aconteceu aqui? Tô aqui? Impressionante, cara. Você e tecnologia já não, É né? inacreditável, bicho. Desculpa. Você me desculpa. Tá. Não, então, quando falam assim, pô, o cara veio de Portugal, uma coisa é jogar lá, outra coisa é jogar na Premier League. Em termos do que o Bruno Fernandes já fazia aqui em Portugal, já era muito, muito, muito fora da curva, tá? Tem uma temporada que ele bate, obviamente, na Liga Portuguesa, e aí comparativamente da Premier League um nível superior, mas ele bate aquele recorde do Lampard, né? Como meia com mais gols em uma temporada. E ele tem muito isso, né? Tem muito gol, tem muita assistência. Eu concordo com o Fred, eu acho que ele tem que jogar mais próximo da área. O Bruno Fernandes é um desperdício quando tá longe da área, porque ele tem essa percepção de ataque ao espaço, de ser um cara muito agressivo, né? Não é o meia 10 tradicional que vai apenas pensar no jogo, verticalizar um passe, mas eu acho ele um cara muito, muito agressivo. Devidas proporções guardadas, me lembra um pouco o Lampard nesse sentido. Precisava jogar perto da área, de repente, em alguns momentos da carreira, exatamente por causa dessa capacidade de finalização. O Bruno Fernandes que vai ser fundamental para a seleção portuguesa nessa Copa do Mundo, né? Ele estar bem é uma grande notícia para a seleção portuguesa. Eu sou fã de carteirinha. É um jogador que passou pelo futebol italiano, passou pelo futebol português, agora na Inglaterra, e eu tenho certeza que quando ele parar de jogar, pela inteligência tática que ele tem e pela liderança, o perfil de liderança, ele vai ser treinador, tá? Eu acho que esse daí
não foge muito, porque o Bruno Fernandes realmente é muito inteligente. E só um adendo em relação ao Rubem Amorim, tem uma comparação que eu posso fazer, Rubem Amorim e Xabi Alonso, tá? Eu acho que e fica de alerta para treinadores que são muito bons, e a gente sabe que tem boas ideias, mas que tem que entender a mudança, a mudança de um cenário, de um time, de uma equipe formada de uma certa forma, para outra realidade totalmente diferente. Me parece que, por muito tempo, o Rubem Amorim quis emular o que ele tinha no Youmound, aqui em Portugal, no Bruno Fernandes. Por isso, trazer ele um pouco mais para trás para ser um organizador. Só que é um outro jogador, é um outro contexto. O United precisava muito mais de um Bruno Fernandes lá na frente, nessa posição, do que propriamente na outra posição. Então, acho que essa cabeça dura, às vezes, cobra um preço até para os treinadores que são, na minha visão, bons, muito bons. E não só o Bruno, né? E não só o Bruno. O sistema tático, o Manchester United está jogando melhor, mais confortável, sem aquela fissura do Rubem Amorim por 3 zagueiros. Eu entendo aquela questão que até o Guardiola falou para o Xabi Alonso, né, Tati? Seja fiel às próprias ideias. Isso pode ir bem até a página 2, enquanto as ideias têm algum resultado, né? Apontam para alguma direção. E agora o Carrick tem 10 jogos pela frente, todos da Premier League, lembrando, para tentar essa classificação para a Liga dos Campeões e se colocar como um potencial treinador permanente do Manchester United. Porque se você olha para as opções do mercado, né, assim, abrindo o escopo, tá? Assim, não estou nem falando que seriam nomes possíveis ou prováveis para o Manchester United. O Tuchel renovou com a Inglaterra, o Ancelotti renovou com a seleção brasileira, o Zidane deve ir para a França. Não tem muito técnico dando sopa por aí para o Manchester United pensar que talvez não seja uma boa ideia apostar nessa relação que está se construindo com o trabalho do Carrick. Mas é claro que ainda está muito cedo. 7 jogos é uma evidência muito pequena, mas é uma evidência já de resultados muito, muito, muito impressionantes. Sobre Inclusive essa você. questão dos técnicos, só rapidinho, Gil. Uhum. Quando tu tem as melhores maçãs, tu não pode querer fazer uma torta de limão, né? E eu acho que alguns técnicos, eles têm a necessidade de querer implementar as ideias que ele tem sem olhar para o que eles têm de produto para montar a ideia, né? Por isso o Carlo Ancelotti conseguiu ter tanto sucesso em diferentes elencos, porque ele nunca teve uma ideia estabelecida de jogo e sempre olhou para o que ele tinha para montar os times dele. E eu acho que isso faz toda a diferença. Tanto o Rubem Amorim como o Xabi Alonso, acho que são treinadores que ainda têm que passar por esses processos, de tentar entender que às vezes tu vai conseguir encontrar um lugar onde tu consegue escolher os teus produtos, as tuas frutas, ou tu vai chegar num que já tem as frutas e tu vai ter que montar com aquilo ali. Então, às vezes, tem que ser um pouquinho mais flexível nas ideias. E o United de agora é um pouco isso também, que está funcionando com maçãs sendo maçãs. O Vitor Kennedy mandou um superchat aqui pra gente. Boa tarde, galera. Fã demais de vocês. Fred, tem chance do Carrick permanecer no cargo no United? E aí, acho que você já respondeu meio a Chance tem, dúvida não, dele, né? não parece provável, tá? O que eu estou falando é o que eu acho que deveria acontecer. Mas a diretoria, pelo que se diz por aqui, já está conversando com outros treinadores, enfim, dando uma olhada no mercado para entender quem pode se candidatar para essa vaga caso o Carrick não continue. Tem 3 confrontos diretos ainda do Manchester United, tá? Consegue já abrir uma gordurinha de 3 pontos para o Chelsea, que está fora desse G5, mas ainda enfrenta o próprio Chelsea, o Aston Villa e o Liverpool. Então ainda tem testes bastante relevantes aí para a gente entender como que está funcionando esse Manchester United em grandes ocasiões com uma pressão maior para voltar para a Liga dos Campeões. Olhar para o mercado, eu acho obrigação da diretoria, né? Acho que tem que já mapear realmente. Agora, se conseguir uma classificação para a Liga dos Campeões, e o que me parece, até pelas declarações recentes de alguns jogadores, é que o ambiente melhorou muito, né? Então, se ele conseguiu isso e conseguir essa classificação, você mudar é jogar uma outra bomba dentro do vestiário, né? É jogar uma outra bomba, porque assim, vai chegar um cara com novas ideias,
talvez não agrade todo mundo novamente, você começa do zero. Acho que se conseguir o objetivo, futebol é objetivo, né? Se você não consegue, muito provavelmente você vai ser mandado embora. E para treinador, a vida do treinador é uma malinha do lado da porta. É sempre assim, né? Pronto para pegar o próximo avião. E se você não conseguir o objetivo, beleza, mas o Carrick está conseguindo, né? E acho que aí a diretoria tem que mapear, mas se conseguir, não vamos nem conversar. Segue com o que está acontecendo. Foi assim com o Solskjaer, né? Foi assim com o É. Solskjaer. Começou como interino, foi efetivado, teve uma grande segunda temporada e depois caiu. E o Carrick era o assistente. E era quem comandava os treinamentos muito mais do que o próprio Solskjaer. Coloca na tela aí, Gabi, as artes, a arte, né, que você fez do Bruno Fernandes, os números dele. 317 jogos, 105 gols, 97 assistências, 202 participações em gols. Esses são os números do Bruno pelo Manchester United. O Fred é o jogador mais relevante da história recente para o Manchester United? Com muita distância para o segundo colocado, que aí a gente tem que pensar aqui para dar uma forçada de barra em um ou outro, né? Assim, Lingard. pois é. Poderia ser o Cara, Rashford, né? Mas oscilou demais. assim, no pós-Ferguson a gente tem que olhar para, de repente, o De Gea, para o Ibra, teve uma boa passagem por aqui, sei lá, né? A gente pode debater. Agora, o Bruno Fernandes é com muita distância. Inclusive, é o único jogador pós-Ferguson que poderia entrar numa seleção histórica do Manchester United. É o único jogador que conversa com aquela galera. A diferença é que ele não foi bem acompanhado. E agora Sim. começa a estar bem acompanhado, porque ele cruza a bola e o centroavante faz o gol. Ele consegue. As associações dele com o Matheus Cunha, com o Mbeumo, com o Diallo, estão sendo muito interessantes. Então, pela primeira vez, existe uma luz no fim do túnel de que o Bruno Fernandes ele seja bem acompanhado para virar outra coisa que eu não sei que ele pode virar, porque olha o que ele já fez, os números na tela, acompanhado por times trágicos do Manchester United como ele foi, né? Então, se ele tiver alguém para converter mais os passes, ele criou 84 chances na Premier League até aqui. O segundo colocado, que é o Declan Rice, criou 53. É muito diferente que o Bruno Fernandes faz. Realmente. Ainda acho que muita gente subestima o Bruno Fernandes. Agora, com essa melhora do United, acho que vai potencializar a visão das pessoas. Porque muitas vezes ele não entra nas discussões de melhores da posição, que eu acho um grande erro.